Olá, amigos da Paranormal Ataque. Hoje é dia de falarmos sobre uma figura histórica que é muito comentada no mundo todo, mas pouco ou nada se sabe sobre essa figura misteriosa. Hoje nós vamos falar do Conde de Saint-Germain. Mas antes de a gente continuar, eu vou aqui pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar o seu like e comentar. Por quê? 83% das pessoas que nos assistem não são inscritos, por isso eu peço o seu apoio para o canal continuar, né? Agora nós vamos para o que interessa. O Conde de Saint-Germain, ou somente Saint-Germain, como algumas sociedades gostam de lhe chamar, preste bem atenção no que eu vou dizer agora, ele teve a sua primeira aparição no século XVIII e não se sabe o seu nome verdadeiro. Ele foi místico, alquimista, ourives, lapidador de diamantes, cortesão, aventureiro, cientista, músico, compositor e outras coisitas mais que se perderam aí ao longo da história. Acho que de todas as profissões que ele teve, talvez a de cortesão seja a mais desconhecida e por isso eu vou dar aqui uma breve explicação. A nível aqui de curiosidade, o cortesão ele é um homem que faz a corte para o rei, ele está lá para divertir o rei com conversas fáceis, já que fazer o rei parecer burro pode acabar com a morte do cortesão. Ele também canta, dança, cria jogos e se necessário ele faz o papel diplomático com outros reinos e se houver um príncipe, ele pode ser um dos tutores na educação do príncipe. A primeira vez que Saint-Germain foi visto e documentado foi em Londres em 1743, depois em Edimburgo em 1745, onde ele foi preso por espionagem. Porém, ele escapou da morte, já que naqueles tempos, diferente do que vocês veem nos filmes, ninguém que não fosse muito importante ficava preso anos e anos. Se você era aí um ninguém ou um espião que pegasse aí uma longa pena, seu destino era a execução, porque se achava um absurdo o Estado ficar bancando um prisioneiro por longos anos. Mas como eu disse, o Saint-Germain, muito eloquente, conseguiu convencer os seus carrascos na prisão a lhe arrumar um violino. E logo ele ganhou a fama de ser virtuoso no violino e assim chamou a atenção do rei Jorge II, que o perdoou. Depois ele apareceu em Versalhes em 1758, lá ele era conhecido como ourives e lapidador de diamantes e fez a sua fama na corte francesa por causa dos seus mimos para a nobreza da França. Ele dava diamantes com finas lapidações, claro que se tornou um homem de grande fama por causa, disso. Como Saint-Germain era visto sempre nas cortes ao lado de nobres, príncipes e reis, era comum que ele fosse retratado junto com a nobreza e nesses retratos é claro que se fazem ajustes. Um narigudo fica com o nariz menor, um rei barrigudo é retratado magro e forte, mas todos mantêm as suas idades, ou seja, são retratados em conformidade com seu envelhecimento. E nisso que os cortesãos que viajavam entre os reinos viam os quadros e encontravam ali Saint-Germain sempre igual, não importava quantos anos haviam passado. Lembrando que a cirurgia plástica foi criada no fim da Primeira Guerra Mundial, para tentar ajudar aqui os soldados mutilados na guerra. E mais, estamos falando de distâncias que eram feitas em viagens de navio que levava meses e muitos desses pintores nunca saíram de suas cidades. Então eles não haveriam como eles pintarem Saint-Germain sempre com a mesma cara, E mesmo semblante, jovem. Eles não tinham nem conhecido o Saint-Germain mais do que uma vez. Outros eventos que faziam a fama de Saint-Germain como um ser imortal era a sua habilidade de tingir tecidos que nunca desbotavam ou perdiam o brilho. As cores sempre pareciam novas. Isso se uniu à sua fama de alquimista, e de espiritualista. E o celibatário Saint-Germain
nunca foi visto com uma mulher nenhuma, de nenhuma idade, de nenhuma corte. Então, as pessoas juntaram o homem misterioso, que nunca envelhece, que conhece os segredos da alquimia, que é extremamente espiritualizado e não tem junção carnal com nenhuma mulher. Temos aqui um santo e um ser de outro plano espiritual, vivendo entre os mortais. Lembra que eu falei que em Versalhes Saint-Germain ficou amigo da corte dando diamantes de presente? Pois bem, ele obteve tanto sucesso, com os diamantes, que acabou íntimo do rei Luís XV, que não era uma pessoa fácil, e foi mais além, ficou íntimo da amante do rei, a Madame de Pompadour, o nomezinho difícil, desculpa, gente. Em 1760 ele resolveu sair da França e ir para a Inglaterra, o que desagradou o rei Luís XV, que deu ordens para o seu ministro de Estado, o Duque de Choiseul, prendê-lo, mas Saint-Germain foi mais esperto e conseguiu fugir. E depois de Londres, ele foi visto nas cortes dos Países Baixos, até em São Petersburgo. E na Rússia, que fica na Rússia, quando Catarina a Grande subiu ao trono num golpe de Estado, dado por ela mesma. E Saint-Germain teve ou tem uma vida aí agitada, já que existe uma lenda de que ele é imortal, e essa lenda existe por causa de alguns acontecimentos. Saint-Germain apareceu do nada, literalmente não existe documento do seu nascimento, origem, linhagem familiar, o que criou diversas histórias sobre a sua imortalidade. Além da sua origem misteriosa, ele também ficou famoso por seus conhecimentos de alquimia, e como todo alquimista de sua época, a busca pela pedra filosofal era sua meta na vida. Para quem não sabe, a pedra filosofal não tem nada a ver com Harry Potter. Essa pedra remete à lenda de ser capaz de se transformar chumbo em ouro, e por causa dos tecidos que ele tingia, que nunca perdiam a cor, passou a se falar nas cortes que ele tinha descoberto o elixir da vida eterna. E a história da vida eterna ficou mais em evidência porque ele, além de nunca aparentar a idade que tinha, todos os que conheceram colocaram em seus diários e registros da corte que Saint-Germain nunca envelhecia, pois passava-se os anos e ele sempre aparecia em uma corte com as mesmas feições de juventude. E quando eu falo em cortes, é porque ele apareceu em quase todas as cortes da Europa, sempre nos momentos históricos, conheceu as pessoas mais importantes de cada época, indo de Luís XV a Catarina a Grande. Existe aí um relato impressionante sobre Saint-Germain, escrito por Madame d'Admar, que foi dama de corte de Maria Antonieta, e escreveu em suas memórias que conheceu Saint-Germain em Paris em 1760, quando Saint-Germain, ele que aparentava a idade de 45 anos, nos seus diários ela escreveu que encontrou ele novamente em 1815 no velório de Duque de Berry, e ela escreveu que já havia passado 55 anos e ele continuava com a aparência de 45. Saint-Germain também foi membro de várias ordens iniciáticas, sendo elas a Grande Fraternidade Branca, que também é conhecida como a Irmandade da Luz, ou Hierarquia Espiritual da Terra, que foi criada pelos mestres ascensionistas que transcenderam a Terra e alcançaram a imortalidade, mas se mantém na Terra para vigiar o destino da humanidade. E atribuem também a ele a Metafísicos de Saint-Germain, que seria uma escola de teosofia e alquimia medieval, onde atribuem a ele as ideias teosóficas de Helena Blavatsky. Mas a mais importante delas é a Ordem da Chama Violeta, onde ele tem o título de Guardião da Chama Violeta. Mas o que essa é chamada Chama Violeta? Essa ordem ela passou a ser conhecida em 1930, quando o espírito de Saint-Germain apareceu para o espiritualista Guy Ballard, aos pés do monte Shasta, na Califórnia. Após esse encontro, Guy
criou o movimento Eu Sou, que teria o dever de libertar a humanidade da inconsciência e do sofrimento. Saint-Germain passou para Guy Ballard o seu conhecimento sobre como usar a chama violeta para continuar o seu trabalho na Terra. A chama violeta está associada ao Espírito Santo e é uma dádiva para a humanidade por causa dos seus poderes de dissolver o karma, transmutar estados mentais e emoções negativas em alegria, confiança, amor e gratidão. Enfim, a chama violeta é uma das expressões de Deus e um dos 7 raios divinos. Termino por aqui, porque se a gente for falar da ordem da chama violeta, isso vai muito longe. Se vocês quiserem um vídeo sobre essa ordem, deixe os seus comentários, os seus pedidos aqui pra gente, tá? Eu agradeço se você ficou até o final. Mais uma vez peço para você assinar o nosso canal, dar o seu like, comentar, acessar no sininho, compartilhar esse vídeo. É tudo grátis e você ajuda o canal a continuar. Muito obrigado, até o nosso próximo encontro.